Olá pessoal, trago para vocês mais uma questão, certo, de mecânica geral ou física. Questão número 25, que se encontra no livro Halley, o capítulo 7, oitava edição, volume 1, certo? Aqui nessa questão fala sobre forças gravitacionais e trabalho, ok? O trabalho é realizado pelas forças gravitacionais. Fala o seguinte, na figura, um bloco de queijo de 0,250 kg, que é este bloco aqui, certo? Está sobre um piso de um elevador de 900 kg que está sendo puxado para cima por um cabo, primeiro por uma distância d1 de 2,4 metros e depois por uma distância d2 de 10,5 metros. A letra A diz: no momento d1 ou no deslocamento d1, se a força normal exercida sobre o bloco pelo piso do elevador tem um módulo constante de 3 N. Qual é o trabalho realizado pela força do cabo sobre o elevador? Olha o que ele pede. O trabalho realizado pela força do cabo sobre o elevador. Onde está o cabo sobre o elevador? Este cabo é este. Este cabo que está exercendo o que? Uma força. Certo? Vou chamar de F. Ele quer o trabalho realizado por esta força. E quem é a expressão de trabalho? Vamos já, letra A. Trabalho é força vezes um deslocamento. Ele quer saber o trabalho. A força eu não tenho, certo? O deslocamento eu tenho, que ele forneceu D1 aqui, que é a primeira situação, onde esse elevador está sendo puxado para cima, por isso que a direção desta força aqui, para cima. Bom, com essas informações, vamos tentar achar qual é esse trabalho, qual é esta força. Como vamos achar essa força? Vamos fazer o diagrama de corpo livre do objeto que estamos analisando. Observe que eu tenho dois objetos. Eu tenho o elevador, certo? E eu tenho um bloco aqui de queijo. Ele fala que a força normal no bloco de queijo, ou seja, que o elevador exerce sobre o bloco de queijo, certo? Uma força normal aqui, Fn. Agora vamos ver. Sabemos que o bloco, certo? Ele tem um peso. Se ele tem um peso, ele exerce uma força aqui para baixo. Vou chamar de peso do bloco, certo? Eu já analisei o meu bloco, que ele tem uma força normal e tem um peso aqui. Agora vamos analisar o elevador. Se o elevador está subindo, ele vai ter uma força nesse cabo aqui para cima, certo? Mas qual é a outra força que age no elevador? O peso dele, certo? Que vai ter um peso aqui para baixo, que eu vou chamar de peso do elevador. Eu achei todas as forças que estão agindo sobre, certo? Estão agindo sobre o meu objeto de estudo, que é o elevador, e dentro do elevador eu tenho um bloco de queijo. Aí vamos fazer a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala o seguinte, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Por enquanto você tem que esquecer isso aqui, porque eu tenho que achar quem é essa força. Então, as forças aqui, certo? Pegando a seguinte situação, as forças que estão para cima são positivas, as forças que estão para baixo são negativas. Então, escrevendo aqui, para cima eu tenho duas forças, eu tenho a F, que eu quero achar, mas eu tenho a força normal, que está agindo sobre esse bloco de queijo. Eu tenho aqui descendo agora duas forças, que é o peso do bloco e o peso do elevador. Ou seja, todas as forças estão aqui. Força é igual a massa. Bom, a massa eu tenho duas massas. Eu tenho a massa do bloco e a massa do elevador. Então vai ser M mais M grande. Onde M pequeno vai ser a massa do bloco e M maior vai ser a massa do elevador, que multiplica a aceleração. Se queremos achar a força F para substituir na expressão de cima e achar o meu trabalho realizado por esta força, então vamos isolar a força F. Isolando a força F e colocando todos os termos para o outro lado, fica o seguinte. Estava positivo, ficou negativo. Menos Fn. Tá negativo, negativo fica positivo. Mais peso do bloco. Eu vou colocar logo o resultado aqui do peso do bloco, certo? Para economizar espaço. Quem é peso do bloco? O peso, certo, pessoal, é a massa vezes a gravidade, certo? Então aqui fica o seguinte, a massa, já que é o peso do bloco, a massa pequena,
vezes a gravidade, mais o peso do elevador, vai ser a massa maior vezes a gravidade, mais esse termo aqui que ficou desse lado aqui, certo? Então fica o seguinte, m mais m maior vezes a aceleração. Se você substituir os valores aqui, certo? Eu não vou substituir para economizar o tempo e o vídeo não ficar muito grande. Lembrando, se deixa o seu like aí. Continuando, fica o seguinte: força é igual a 8828,45 mais 900,25 A. Bom, 900,25 A. Eu não posso achar a minha força F ainda, pois eu não tenho que a aceleração para substituir aqui. Então precisamos achar a aceleração, ok? Eu achei esses valores aqui, certo? Só substituindo cada termo aqui, porque ele forneceu a força normal, que é 3 N, a massa 1, que é 0,25, a gravidade 9,80, a massa 2 sabemos que é 900, a gravidade 9,8, a massa do pequeno e a massa do maior aqui também sabemos. Falta apenas a aceleração para achar minha força, substituir aqui e achar o trabalho realizado por esta força. Como vamos achar a aceleração? Bom, vamos olhar apenas para o bloco, certo? O bloco de queijo. É o seguinte, aqui no bloco de queijo, quais forças que está agindo nele? Eu tenho a força normal que está para cima, então eu tenho força normal, menos o peso dele, menos o peso do bloco. Isso aqui vai ser igual ao que? A massa dele vezes a aceleração, porque é força igual a massa vezes a aceleração, certo? Se eu quero achar a aceleração, eu vou isolar a aceleração. A aceleração vai ser igual ao que? A Fn menos peso do bloco dividido pela massa. Já que a massa está multiplicando a aceleração, ela passa apenas dividindo. Substituindo os valores aqui, força normal, eu sei que vai ser 3, menos o peso, vai ser a massa dele 0,25, que multiplica a aceleração 9,8, tudo isso dividido pela sua massa, que é 0,25. Eu vou achar que a aceleração aqui vai ser aproximadamente, certo? 2,2 metros por segundo ao quadrado. Já que eu achei a aceleração, é só substituir agora aqui 8828,45 mais 900,25 vezes a aceleração, que é 2,2. Essa força aqui vai ser aproximadamente 10.800 newton. Já que eu achei a força, agora eu posso pegar essa expressão aqui e achar o trabalho realizado por essa força. Então, trabalho vai ser força 10.800, que multiplica o deslocamento 1, que é o primeiro passo, que é 2,4. Logo, meu trabalho vai ser aproximadamente 25,9 vezes 10 a terceira. A unidade de trabalho é joule. Eu posso reduzir aqui, mas ainda fica o trabalho igual a 25,9. 10 a terceira é quilo, então fica quilojoule. Essa foi a letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B ele fala, no deslocamento D2, certo? Agora vamos analisar o D2. Se o trabalho realizado sobre o elevador pela força é constante, do cabo é de 92,61 kJ. Esse aqui é o trabalho, certo? Realizado na segunda situação, onde D2 é 10,5 metros, certo? Ele quer saber qual é o módulo da força Fn. Do mesmo modo que fizemos no primeiro, vamos analisar o segundo. Bom, analisando o segundo, vamos novamente olhar pelo diagrama do corpo livre das forças. No segundo eu vou ter o seguinte, eu vou ter a força subindo, vou ter força,
Vou somar com a força normal daqui novamente, mais Fn, e vou subtrair das duas forças que está descendo, menos peso do bloco, menos o peso do elevador, igual a massa vezes aceleração, certo? Vai ser massa 1 vezes massa 2, m pequeno mais m maiúsculo, porque é a massa dos dois blocos, do elevador e do bloco. Bom, mas olha um detalhe aqui nessa letra B. Ele diz que o elevador sobe com uma força, aqui ó, o deslocamento de 2 do seu trabalho realizado sobre o elevador pela força constante. Se a força é constante, não existe aceleração. Então esse termo aqui vai ser quanto? Zero. Então, já que eu quero achar quem? Fn, eu vou isolar Fn aqui. Então fica Fn vai ser igual a, passando todos os termos para o outro lado, fica peso do bloco mais peso do elevador menos a força. Eu tenho o peso do bloco? Tenho, porque é a massa do bloco menor vezes a gravidade. Eu tenho o peso do elevador? Tenho, porque é a massa do elevador vezes a gravidade. E quem é essa força? Como vamos achar essa força? Podemos achar essa força da seguinte maneira. Ele disse que o trabalho, nessa segunda situação de D2, trabalho, é o que? Força vezes deslocamento. No caso aqui é o deslocamento 2. Ele deu esse trabalho aqui. E o D2 nós temos. E queremos achar essa força. Então a força, isolando a força aqui, esse D2 está multiplicando, passa dividido, é o trabalho dividido por D2. Então no lugar da força aqui, fica força é igual a peso do bloco, vai ser massa vezes a gravidade, mais peso do elevador, massa vezes a gravidade, menos essa força aqui que eu achei que é trabalho sobre o deslocamento 2. Substituindo os valores agora, eu tenho que a massa do pequeno é 0,25 vezes 9,8 a gravidade, mais a massa do maior é 900, vezes a gravidade, 9,8, menos o trabalho que ele disse que é 92,6, 92,61, só que aqui é quilojoule, então multiplica por 10 a terceira. Tudo isso dividido por quem? Por D2, que é 10,5. Fazendo este cálculo, você vai achar que a força normal, certo, que ele pediu, vai ser de 2,45 newton. Gostou do vídeo? Então não esquece de clicar no botão gostei, que fica abaixo desse vídeo aqui. Também clica no botão inscrever-se para receber novos vídeos. E se quiser mais vídeos relacionados a esse assunto, é só clicar no primeiro link da descrição.